Por que grande parte da sociedade tem tanta raiva, tanto ódio dos presos? Eu quero tratar esse assunto com você aqui. É muito comum a gente observar no debate público pessoas que destilam muito ódio e raiva dos presos por diversos motivos, e eu quero chamar a tua atenção sobre isso porque, por mais que exista uma mãe, exista uma esposa, no meio de toda essa história, muitas pessoas que acabam consumindo o material aqui desse canal, geralmente tem alguém preso, ou é o pai, ou é o esposo, alguém ligado à família. Só que nós não podemos esquecer que também do outro lado desse caos, que chama-se sistema prisional, existe a vítima. E aqui é um problema que a gente tem. Por quê? Esse debate ele é muito reduzido. Grande parte das pessoas fala assim, em algumas respostas de determinados vídeos aqui no canal, você fala dos presos, mas e as vítimas desse vagabundo? E as vítimas? Sem fazer uma distinção que existem crimes, por exemplo, que não tem uma vítima. Às vezes não tem uma vítima na forma que eles se expressam. Lógico que todo crime vai ter uma vítima ali. Mas quando eu falo uma vítima, não é uma vítima no sentido violento. As pessoas sempre pensam nos crimes mais graves, nos crimes mais repugnantes. Mas dentro do nosso Código Penal, por exemplo, existem crimes que não são crimes violentos contra a vítima de forma direta. Vou dar um exemplo. O furto, por exemplo. O furto ele é um crime que, por mais que traga uma lesão para a pessoa que perde aquele bem, um carro, uma moto, um celular, não ataca diretamente, fisicamente a pessoa. Consegue compreender a diferença? Já é diferente do assalto, que traz ali um transtorno, um trauma para a vítima. E aí sim a gente tem que tomar um cuidado e ter uma delicadeza no sentido de falar assim, olha, realmente eu entendo a vítima, eu entendo o trauma que essa pessoa passa na mão desse cara. E também entendo até mesmo quem é vítima do furto, porque vamos imaginar aqui uma situação hipotética. O cara é um Uber, de repente o cara é um motoboy, trabalha com a moto para entregar pizzas, por exemplo, e chega esse cara e vai lá e furta uma ferramenta de trabalho dessa pessoa. Então vai gerar, logicamente, uma lesão. Então é extremamente legítimo você entender. Eu, por exemplo, entendo muito bem quando as pessoas vêm aqui nos comentários dos vídeos que eu acabo postando e falando assim, cara, você não fala das vítimas, você só defende o bandido e tal. É de fato um argumento legítimo e eu tenho respeito por essas pessoas, porque o trauma realmente que o crime traz na vida das pessoas é impactante. Porém, a gente não pode reduzir o debate sobre sistema prisional e sobre criminalidade apenas nesse aspecto, porque é um aspecto muito raso. Eu entendo a dor da vítima, eu entendo o impacto que isso tem na vida da pessoa, mas não é por esse caminho que a gente vai conseguir solucionar, ou não vou nem dizer trazer solução, porque eu acredito que isso não existe uma solução, porque se existisse algum país já teria conseguido ter êxito de não ter nenhum tipo de crime, isso não existe, isso é uma utopia. Mas sim a gente luta por uma redução da criminalidade. Acho que esses termos ficam mais palpáveis. Então todas as vezes que eu chego aqui nesse canal e falo assim, eu entendo a questão da vítima, mas também entenda o meu lado, classifique o que é crime. O que é crime para você? Crime é somente o assalto, o furto, o crime contra a vida, o crime contra a dignidade sexual de uma pessoa? É só isso para você? Existem também crimes, por exemplo, do Código de Trânsito, por exemplo, dirigir sob o efeito de álcool. Existe o crime, por exemplo, do dono de um bar, de um restaurante, de um comércio que vende bebida alcoólica para um menor de 18 anos. Existem crimes tributários. Então, assim, são crimes que você concorda comigo que normalmente não tem ali aquele impacto, aquela violência, por exemplo, que passa nos noticiários, Pô, imagens da tela, ó o vagabundo ali, ó o vagabundo. Não tem esse sensacionalismo. Normalmente quando são crimes os crimes mais de colarinho branco, aqueles crimes mais limpinhos, sempre tem um cuidado. Pô, pega o exemplo agora do caso desse empresário que foi ali executado. Pô, os caras estão chamando, a imprensa, a grande parte da imprensa chama o cara de empresário. Pô, o empresário perdeu a vida, o empresário. Pô, o cara fazia parte de uma parte de situação milionária. Quantas pessoas talvez ele lesou ao longo da sua vida e ele não é tratado pela mídia com tanta força, assim, de ó, esse vagabundo e pai, põe imagens da tela, entendeu? Aí que eu falo, pô, qual que é a dificuldade das pessoas fazer essa distinção? O que é crime, o que não é, qual crime é violento, qual não é violento? É sempre analisar de forma mais aprofundada o tema.
Então, quando a gente está debatendo aqui sistema prisional, quando a gente está debatendo aqui a vida do preso, eu sempre falo assim, não generalize os caras que estão cumprindo pena. Porque cada um tem um motivo, cada um cometeu um tipo de crime, e a gente tem um princípio na nossa Constituição Federal chamado princípio da individualização da pena. O que isso significa? Significa que o sujeito ele tem que ser punido por aquele fato que ele cometeu. E existe um outro princípio também que é muito importante, que fala que nós não devemos punir uma pessoa por ela ser quem ela é. Falando de forma simplificada. A título de exemplo, você não pode punir o Marcola só porque ele é o Marcola, sem ele ter feito nada de errado, entendeu? Como acontece em alguns casos em situações, não só na questão do Marcola, como outros grandes líderes. Às vezes o cara nem tem uma ligação direta, mas ele é punido. Isso acontecia muito, às vezes, na prisão, no quesito setor, por exemplo. O cara era punido ali, acontecia um buchicho na cadeia, e às vezes os caras que não tinham nada a ver eram punidos sem ter feito essa individualização da conduta. Então, qual que é o conceito? O conceito, primeiro, você identifica qual foi o erro, qual foi o crime, qual foi a lesão que ocorreu naquele fato específico, você individualiza essa conduta e a partir dessa individualização você vai enquadrar essa pessoa dentro de um tipo penal, entendeu? Você vai colocar ele ali dentro daquilo que ele vai ter que responder, porque senão você dá uma legitimidade para o Estado punir sem ter algo previsto. Como é que você pode ser punido, por exemplo, por uma situação que não está tipificada, não está escrita? É a mesma coisa de, a partir de agora, se tornar uma infração você assistir o vídeo aqui no canal. E você tá agora assistindo esse vídeo e de repente a polícia invade a tua casa agora e fala, tá em cana, plá, plá, colocar o gema em você. Por que eu tô indo em cana? Você tá indo em cana porque você tá assistindo o vídeo do Arquimedes. Inclusive deixa seu like aí no vídeo, né, mano? Custa nada deixar o like, se inscrever no canal, tentando trazer sempre um conteúdo que vai agregar alguma coisa na tua vida. Já deixou o like? Obrigado. Então eu entendi isso, Arquimedes, entendi que nós temos que fazer uma classificação do crime, dependendo da classificação a gente vai individualizar essa conduta, vai punir essa pessoa baseado nessa conduta, respeitamos a individualização da pena. Porque se você não trabalhar essas linhas, existe também uma situação que a gente estuda que fala sobre o efeito bumerangue. Em outras palavras, é como se você falasse assim, ó, usa a força do Estado para punir, porém eu quero isso para o meu inimigo. Mas se esse bumerangue voltar na minha cara com a mesma intensidade, aí eu não quero. É o mesmo que eu sempre falo aqui, você quer garantias constitucionais, você quer o devido processo legal, você quer a ampla defesa para você, para o seu pai, para sua família, e você quer tudo isso. Né? O que aconteceu lá no 8 de janeiro, com pessoas que defendiam uma pauta e de repente se viram numa situação totalmente constrangedora e aí querem todos os direitos e todas as garantias constitucional. Aí legal, né? Mas quando é pro meu inimigo, quando é pra uma pessoa que eu não gosto, quando é pra uma pessoa que eu não tenho nenhum tipo de contato, eu quero punição. Aí eu quero um pensamento punitivista. Eu quero um pensamento que quanto mais você judiar essa pessoa na prisão, mais eu vou ficar feliz, mais eu vou ficar satisfeito, porque aí eu não quero justiça, eu quero vingança. Só que tome cuidado, porque dentro desse conceito do efeito bumerangue, hoje você pensa dessa forma. Amanhã, se o bumerangue voltar na sua cara e o Estado punir o seu marido, o Estado punir o teu filho, o Estado punir alguém que você ame, ou até mesmo punir você. Lembre-se, você não está isento de não impor uma prisão. Você pode cometer alguma infração, algum crime, alguma coisa. Hoje, como advogado criminalista, um dos crimes que eu tenho mais visto, impressionante, que eu vou até depois fazer um vídeo especial sobre isso, trazendo uma atualização, é o crime relacionado à violência doméstica. É bizarro. Vários homens que são trabalhadores, e aqui eu não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado, não estou entrando no mérito, estou só trazendo para você uma reflexão. Mas quantos caras que trabalham em firma, trabalhador, estão hoje no sistema prisional? De repente esse cara era um crítico da prisão e está lá agora, comendo boia, tomando banho gelado, e aí? Então quando a gente consegue fazer essa separação, quando a gente consegue entender que nós temos que ter sabedoria, humildade e um olhar mais inteligente, eu digo, um olhar mais inteligente para falar assim, beleza, cada caso é um caso, eu vou analisar o caso concreto. Vamos analisar essa conduta em específico. Aí meu amigo, aí minha amiga, você dá um salto intelectual gigantesco. E sabe o que acontece com você? Você sai da manada. Exatamente, você sai da manada. Você não pensa mais igual às outras pessoas, você pensa por independência, porque você é uma pessoa inteligente. E fazendo toda essa reflexão, a gente chega numa conclusão. O Brasil não existe pena perpétua.
Quando você entende esse conceito que no Brasil não existe pena perpétua... Ah, eu não concordo. Tudo bem, você pode não concordar. Você até pode defender a pena perpétua. Eu já defendi aqui em alguns vídeos e defendo a pena perpétua para determinadas condutas. Eu defendo, porque eu sei também, até mesmo com estudos dentro da psiquiatria forense, existem pessoas que não merecem sair da prisão pela crueldade, pelo perfil, e já tem estudos científicos que apontam e traz ali um direcionamento que se você colocar aquele cara na rua, ele vai cometer novamente um crime. Mas aí são casos específicos, a gente tem que tomar todo um cuidado. É a mesma coisa, ó, só para você ver como é que o assunto ele é extenso. Esse vídeo aqui é um pouquinho mais extenso para a gente fazer uma reflexão mais ampla. É a mesma coisa que acontece no exame criminológico. O exame criminológico, para mim, é uma palhaçada. Ainda mais agora, com a reforma, teve ali uma questão agora de obrigatoriedade. Ou seja, agora é obrigado fazer o exame criminológico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o exame criminológico, a pessoa vai lá, vai ser assistida, vai ser questionada por um profissional dessa área, da psicologia, da psiquiatria, e aí de forma subjetiva, esse profissional vai tentar tirar da mente do cara se o cara vai ou não vai cometer algum crime, se ele é potencial criminoso, ele vai criar um monte de situação para ver se eventualmente lá no futuro, se o cara, talvez o cara nem vai estar vivo, entendeu? Eu vivenciei agora uma situação muito bizarra, quem acompanha eu lá no Instagram sabe, de ter perdido um amigo, fui lá, advoguei para ele, consegui entrar com alguns recursos, tirei ele da prisão, passou 15 dias, ele perdeu a vida num acidente de carro na estrada, eu fiquei bastante abatido inclusive com isso. E aí o que acontece? Como é que você pode ter essa previsão? Como é que você vai punir o cara por uma possibilidade? Ó, vou fazer um exame criminológico aqui porque possivelmente ele pode cometer um crime. Quando é um caso de um psicopata, como eu citei agora atrás, existe ali um laudo médico, existe ali um estudo, existe realmente um trabalho mais aprofundado sobre isso na questão de medicina, uma questão de um laudo mais detalhado, que não é o caso do exame criminológico. O exame criminológico é outra parada, tá bom? Vamos colocar as coisas onde elas devem estar. Aí você cria um problema, né? Que até mesmo aconteceu aquele caso lá do Tiriça, que envolveu Marcola, entendeu? Que foi aquele caso que, pô, aquela médica, por ter reprovado o Tiriça, supostamente ele foi ali. Então, você vê como é que acaba o próprio profissional ficando na linha de fogo, na linha de tiro. O Estado nem pensa, o Estado nem tá pensando nesse profissional da psicologia, ele tá cagando pra pessoa que vai estar ali, de repente, assinando, negando uma progressão de regime pra um cara que, de repente, ele é um cara muito perigoso, e aqui não tô negando que ele possa ser perigoso, e dar um comando e de repente executar essa pessoa, o Estado não tá nem pensando nisso. Ah não, mas tem que ser assim mesmo. Então o debate é mais profundo sobre o exame criminológico. Já dei uma viajada aqui, já fui para outros temas, mas só para você ver como é que uma coisa está interligada na outra. É realmente pontos que vão se conectando. E como no Brasil não existe a pena perpétua, algum dia esse cara retorna para a sociedade. E esse cara retornando para a sociedade, você tem aquela escolha. Você quer um cara retornando para a sociedade, membro de uma organização criminosa, ou um cara arrependido, reestruturado, ressignificado, ressocializado, para que ele não venha cometer mais crimes. Essa é a bandeira que eu defendo aqui nesse canal. Esse é o tema que eu venho buscando trazer um pouco mais de luz no debate. Porque nós, como sociedade, temos que pensar o seguinte: o que nós vamos fazer com esse preso? O que nós vamos fazer com esse cara quando ele ganhar as ruas? O Estado não vai ofertar para ele um emprego. O cara, muitas vezes, sai com uma pena secundária, que a gente chama que é a pena de multa, 30, 40 mil, 50 mil, 60 mil, pode chegar até 100 mil reais, dependendo do caso. O cara sai da prisão como ex-presidiário, sai com uma puta de uma multa para pagar, sem poder ter o seu CPF regularizado, porque ele vai ter que pagar aquela multa para regularizar os seus direitos civil. Olha que louco isso. E aí ele pode entrar num looping, porque ele sai, as portas de emprego ficarão fechadas, porque ele é um ex-presidiário, não consegue crédito, porque está com o seu CPF cancelado por conta da multa, da pena de multa. Aí você faz aquela pergunta: beleza, o cara tentou, não quer ir voltar pro crime, quer arrumar um trabalho, não consegue arrumar um trabalho, é só vender água no farol. Você fala como se fossem as coisas tão simples assim. E aí você vê que o Estado meio que empurra o cara para voltar, porque ele volta para casa, tem um filho para dar comida, para pagar um aluguel. Ele vai falar assim: mano, quer saber de uma coisa? Eu vou pro arrebento. É certo isso? Claro que não é certo. Mas a gente tem que fazer esse olhar, a gente tem que olhar esse caminho para que a gente possa pedir para os nossos políticos analisarem isso de forma mais profunda.
como eu sempre defendi a tese aqui nesse canal. Para mim, quem criou as facções no Brasil foi o próprio Estado. Por essa negligência, por falta dessa reflexão, hoje o Brasil tem tantas e tantas facções. Então você chega à conclusão que se o Estado não consegue comandar a prisão, que ele detém ali um poder, né, um poder de mando, antes mantinha, né, hoje já não mantém mais, ele não consegue controlar o sistema prisional, você acha que ele vai conseguir controlar a rua? Você acha que ele vai conseguir controlar a sua segurança? É uma piada. Acontecem os crimes dentro da própria prisão. Imagina se não vai acontecer na sua cidade, no seu bairro. É uma questão de você refletir, de você ampliar a tua mente e pensar de forma mais, mais profunda, tá? Quero deixar um convite para você, se você quiser conhecer o meu trabalho, eu tenho alguns projetos, tenho alguns treinamentos, eu vou deixar o meu site aqui no link da descrição. E no primeiro comentário fixado, eu vou deixar para você também o link para você adquirir o nosso livro Lodebar na versão digital. E sabe por que na versão digital? Porque na versão digital eu deixei muitos bônus lá. Um desses bônus são um livro que eu escrevi digital sobre as facções no Brasil, um livro digital sobre o PCC, então vale muito a pena, estar com um preço bastante acessível no primeiro comentário aqui abaixo. Beleza? Qual que é a sua ideia? Qual que é o seu pensamento sobre esse tema? Por que as pessoas odeiam tanto os presos? Compreendeu a visão? Coloca a sua visão aqui abaixo no comentário, que eu gosto muito de ler o seu comentário, beleza? Eu sou Arquimedes Nicastro, muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!